Ei. Iniciamos às 12h57. Conforme foi, vamos fazer aqui, senhores vereadores. Por gentileza, preste atenção nas falas da gente que a gente está fazendo. Eu vou retificar de novo, só que vamos prestar mais atenção, porque o certo foi votado, tá? Vou estar na Câmara falando, vou voltar às 12h58. Uma vez aprovado o regime de urgência urgentíssima por este plenário, para o trâmite do projeto de lei complementar número 012/2025, consulta o plenário se exigiremos ou não o parecer das comissões competentes. Os vereadores que forem favoráveis às exigências, continuem como estão e, ao contrário, que se manifestem. Declaro dispensado a exigência do parecer da comissão competentes. O projeto de lei complementar número 012/2025 está em discussão. Concedo a palavra ao vereador Zilmar. Na verdade, já foi pedido para votar regime de urgência, só reforçar aí o pedido da votação desse projeto, senhor presidente. Concedo a palavra ao nobre vereador irmão Alexandre. O senhor me permite falar aqui em pé, senhor presidente? Claro. Microfone? Senhor presidente, nobres pares, público que nos assiste agora aí, em tempo real pela transmissão do Facebook da Câmara Municipal, público guarantense que vai assistir esse vídeo posteriormente a isso. Hoje nós estamos aqui com uma pauta para ser discutida e votada pelos vereadores. De forma respeitosa, eu só quero fazer um breve resumo daquilo que esse nobre vereador entende e aquilo que eu defendo, visando aqui, senhor presidente, resguardar a integridade, né, dos direitos que a população tem, direitos esses de transparência e de clareza, né, nas ações do poder público municipal. É prerrogativa do Poder Executivo criar novos cargos, organizar o seu gerenciamento administrativo, sim. Nós sabemos que no início da gestão, o prefeito, para selecionar seu secretariado, ele pediu currículos de diversas pessoas para fazer a avaliação técnica, né, das pessoas que estariam assumindo esses cargos de secretário municipal para atuar com ele. Então, ele era muito defensor, né, da meritocracia, da qualificação técnica para estar assumindo tais funções. É fato que a fiscalização do selo de qualidade municipal ali nos abates do frigorífico eram realizados por servidores contratados pela prefeitura. Eram dezenas de cargos, aproximadamente 40 cargos, que por muito tempo ficaram ali ociosos após os altos e baixos ali do frigorífico Redentor, enfim, e esses cargos não estavam gerando despesa para o município. É fato de que o prefeito, ao assumir a gestão, ele acabou utilizando esses cargos que foram criados exclusivamente para desempenhar funções lá no frigorífico, né? Ele acabou utilizando esses cargos para funções ali dentro do seu gabinete, na área da administração, né, para desempenhar serviços em secretarias diversas, conforme consta no TAC. É fato que esse ato ele é uma violação aos princípios fundamentais da administração pública, como a legalidade, a impessoalidade, a moralidade e a eficiência. E diante de toda essa violação cometida pelo prefeito Márcio Gonçalves, houve uma denúncia na Promotoria de Justiça. E denúncia, de fato, aceita pelo Ministério Público, que instaurou ali um inquérito civil, né, para apurar todos os fatos. Diante, né, da concretização da realidade da violação aos princípios fundamentais, foi feito um TAC, o Ministério Público fez um TAC com a Prefeitura
para que o prefeito se organizasse, em vez de ficar trabalhando com servidores em desvio de função. Só que, nesse TAC, o promotor não destina, não fala a quantidade de cargos, os valores de salário, e isso ficou e é ato discricionário do prefeito municipal. Só que eu acho um tanto exorbitante, senhor presidente, nobres vereadores, público presente, a criação, né, de cargos com salários, né, consideráveis, que chegam até R$ 6.500, sem haver aí a devida exigência de capacidade técnica, de escolaridade, para estar desempenhando essas funções. Os cargos que estão sendo criados aqui são supervisor de projetos e convênios, supervisor de compras e licitações, coordenador de articulação institucional, assessor de imprensa 1, assessor de imprensa 2. Faço uma ressalva nesses dois cargos de assessoria de imprensa. O prefeito montou agora um processo licitatório para divulgar os trabalhos, os atos da prefeitura, né, na imprensa, em uma licitação de aproximadamente R$ 800 mil, que já teve um certame consolidado, empresa vencedora, né, então já tem altos investimentos de recurso público para essa área de divulgação na imprensa e na mídia. Também, ainda nesses dois cargos que estão sendo criados, ele já tem dentro do seu gabinete uma estrutura de imprensa com 3 cargos criados também, com salários consideráveis, mas aqui no projeto ele pede mais um cargo para assessor de imprensa nível 1 e 2 cargos para assessor de imprensa nível 2. Então, assim, achamos um tanto exorbitante esses valores investidos para uma área, né, de divulgação dos trabalhos, dos atos, das coberturas, do que a prefeitura faz. Mas, enfim, ainda tem mais os cargos de coordenador administrativo, supervisor de tributação, diretor administrativo, supervisor de finanças. São aqui 9 cargos, mas o que impacta não é a geração dos cargos, o que impacta é a quantidade de vagas que esses cargos vão estar criando, entendeu, para funcionar. Aqui, dentro do projeto que me vem, à mão para ler, aqui está criando uma vaga para supervisor de projetos e convênios, uma vaga para supervisor de compras e licitações, uma vaga para coordenador de articulação institucional, uma vaga para assessor de imprensa 1, 2 vagas para assessor de imprensa 2, 4 vagas para coordenador administrativo, uma vaga para supervisor de tributação, 10 vagas para diretor administrativo, uma vaga para supervisor de finanças, e pasmem, salários que chegam até R$ 6.500, sem nenhuma exigência de comprovação de escolaridade, de capacidade técnica. Então, é uma mudança muito radical de comportamento, né, de promessas que foram feitas do início, na campanha para cá. Não assim, de forma respeitosa, eu tenho que me posicionar, porque a gente recebeu diversas ligações de servidores públicos preocupados, porque estão aí há 15, 20 anos desempenhando funções, tem a sua formação acadêmica, tem a sua pós-graduação, tem ali os seus cursos prestados, mas o salário não chega a R$ 3.500. Estamos aí com a saúde previdenciária quase que comprometida ao longo dos anos. Aprovamos um projeto aqui confiando que a reforma administrativa iria ser iniciada para a prestação de um concurso público, para que de fato essas pessoas que possam aí prestar o concurso, ser aprovados, venham a contribuir futuramente diretamente com o Previguar e não com o INSS, resguardando esse colapso financeiro na saúde previdenciária do Previguar. Então, esse parlamento está confiando que o prefeito, assim com as suas narrativas lá da campanha ou do início do mandato, ele vai cumprir, porque a população confiou nisso. Estamos aqui, senhor presidente, não atacando a pessoa do prefeito, nem de seus companheiros que trabalham com ele, mas sim atacando decisões que são totalmente diferentes do que foi compromissado lá atrás. Então, eu entendo que com essas 22 vagas abertas no orçamento do município, com uma oneração aproximada a mais de R$ 1 milhão, isso pode sim acontecer.
vai estar na competência dele, contratar ou não, mas nós, vereadores, estamos aqui discutindo, não somos contra o TAC, não somos contra o prefeito organizar ali o seu pessoal de trabalho, não somos contra o seu gerenciamento, mas nós somos favoráveis que a transparência devida, o respeito devido seja dado à população. Não vimos nenhum vídeo do nobre prefeito falando sobre isso. Ele gosta de gravar vídeos, inclusive muitos vídeos, que diretamente alfineta pessoas em que ele não tem tanto afeto. Mas, enfim, por que não gravou um vídeo explicando para a população acerca desse projeto que vai onerar os cofres públicos, que pode onerar os cofres públicos em aproximadamente mais de R$1 milhão? E os servidores públicos que estão aí há tantos anos trabalhando com salários defasados, que têm sua capacidade técnica comprovada, tem aí a sua dedicação. Precisamos, senhor prefeito, da reforma administrativa, que é sim o passo inicial para que se faça o concurso público. Não estamos aqui proclamando guerra, não, os parlamentares estão dando voto de confiança para que você cumpra com aquilo que foi prometido e para que você alcance o objetivo do povo e não simplesmente do seu bel prazer, não simplesmente dos seus interesses pessoais. Nós assumimos posições para representar de forma legítima uma população. Temos aqui parlamentares que são veementemente contrários às atitudes que estão sendo tomadas agora. Então, eu aqui vou votar contrário à propositura da forma com que ela está, destacando que não sou contra o TAC, não sou contra o gerenciamento do prefeito municipal, não sou contra a organização administrativa dele, muito pelo contrário, eu sou favorável que a reforma administrativa venha para essa casa, que a reforma previdenciária venha para essa casa e que todos nós juntos possamos prestar um trabalho que vise alcançar os anseios do povo e não os anseios de um grupo político. Senhor presidente, vou respeitar vossas excelências como sempre respeitei diante de vossos posicionamentos, mas a realidade nua e crua é essa, não estão se cumprindo com aquilo que foi prometido na campanha, porque assim, a pessoa que ela é contra a contratação ou perpetuação de organização social em saúde pública, mas agora entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade para derrubar a lei que nós, vereadores, firmamos para combater esse mau serviço prestado. Sim, o prefeito entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade e derrubou parcialmente a lei que foi aprovada ano passado pelos vereadores, que deu aquele prazo para que a UES São Lucas permanecesse ali. Então, assim, está muito incoerente, o que era no passado não é mais. Então, meus posicionamentos, nobres excelências, serão continuamente em favor do povo. Aprovar o projeto da forma com que está, não comunga com os interesses da população de forma geral. Respeito vossas excelências, respeito o prefeito, mas discordo veementemente da forma com que essa propositura veio para este parlamento. Esse é o meu posicionamento, sem desrespeitar e sem atacar ninguém e sem promover guerra, mas sim defendendo os interesses de uma comunidade, de uma população respeitosa, trabalhadora e honesta. Senhor presidente, muito obrigado pelo espaço. Concedo a palavra à nova vereadora Letícia. Bom dia, presidente. Bom dia à população que nos assiste, à população que está presente. Eu quero acompanhar aí o posicionamento do vereador Alexandre no quesito primeiro. Toda vez que entra uma pauta polêmica nessa casa, vinda do Executivo, sempre tem vindo como urgência urgentíssima. Então, assim, a gente acaba perdendo a pauta da gente poder estudar, poder analisar, poder discutir sobre o projeto de uma forma ampla e clara. Infelizmente, o TAC já estava formulado com data do dia 9 de setembro, assinado pelo Executivo no dia 22/10. Então, chegou nessa casa ontem, dia 12, para ser votado em urgência urgentíssima, não dando a possibilidade da gente ouvir a outra parte. Não dando a possibilidade da gente ouvir outra parte e poder conversar entre nós mesmos a respeito desse projeto. Em relação ao número de vagas, a gente entende que hoje o Executivo tem utilizado das vagas dispostas no artigo 16 da antiga lei que tratava sobre essas vagas, 18 dos cargos. Ele está pedindo a criação de 22, com valores a maior do que são pagos hoje. E a gente também tem que se atentar
que os cargos que permanecem também vai ter uma alteração de valor, tá? Lá onde passa-se a ler, no artigo 16 da Lei de 1598, de 7 de julho, passa a vigorar também com valor, que a gente também tem que observar isso. Então, os cargos antes, que eram valores a menor, que vão continuar no SIM, também vão ter uma alteração de valor. E, quanto à colocação do irmão Alexandre, supervisor de projetos e convênios, R$ 6.500, existe lá a descrição das funções a serem pertinentes. Eu estou usando esse cargo porque é um dos valores maiores, mas não existe nenhuma exigência de formação para esses cargos. Nenhum dos 22 cargos estão se exigindo nenhum tipo de formação. Então, para mim, ao meu entender, é um cargo, claro, que é comissionado à escolha do executivo, mas é um cargo político que não visa a questão técnica. Então, por isso, o meu voto será contrário, já estou promulgando e peço aí que os demais vereadores se atentem a essa informação e possam, sim, votar junto comigo. Concedo a palavra ao vereador Silvio. Presidente, peço autorização para falar em pé, por favor. Claro. Vereador, oi. Vereadores, eu sempre trabalhei o que é certo e o que é errado. Nesse caso em específico, se nós observarmos, e aqui parabenizo o munícipe chamado Isaías de Souza, que fez a denúncia junto ao Ministério Público, contrariado com os cargos que estavam sendo ocupados, seja de forma errônea, ou até mesmo cargos ociosos que não competem mais à Prefeitura em fiscalizar o frigorífico municipal, o frigorífico da cidade aqui de Guarantã do Norte. Eu destaco para os senhores que a lei que criou os 71 cargos, ela é de 2017, julho de 2017, e nesse ano, o vereador irmão Alexandre, ele votou favorável à criação desses 71 cargos. E naquela época ele não veio com essa oratória de querer escandalizar. E se nós levarmos em consideração a questão orçamentária desses 71 cargos na época criada, nós estamos falando de R$ 1.369.557,84. A atual administração não vem ocupando todos os cargos. Quando se cria-se esses 22 cargos, ora proposto, dá um montante de aproximadamente R$1.060.000. É o que chega no momento com esses 22 cargos. Ou seja, nós estamos falando de uma economia de R$313 mil por ano. É uma economia de R$313 mil. Então, assim, quando se fala também que no TAC, feito pelo próprio Ministério Público, junto à Prefeitura Municipal, para regularizar esse problema, eu repito, é para regularizar esses cargos que estavam sendo ocupados em desconformidade com a lei. Fora dito aqui que não existe esse termo de ajustamento de conduta, a criação de novos cargos. Ora, é só a gente ler a cláusula 2ª, a linha B, que foi assinada pelo promotor e também pela prefeito. Está lá, a linha B, a criação de novos cargos comissionados com denominação, remuneração e por aí vai. Aqui a gente não precisa enganar ninguém, a gente precisa tentar distorcer a verdade. Só precisamos seguir com o que está no TAC. Ou até mesmo o promotor, que é um órgão fiscalizador, que acatou a denúncia, que o próprio prefeito reconheceu que estava errado o uso dos cargos e que agora está tendo a boa fé em regularizá-los, também está errado. Além de estar regularizando, se for levar em consideração a ocupação de todos os cargos, ainda traz consigo uma economia de R$313 mil por ano. Então, por isso, presidente, eu venho sair em defesa do mesmo e dizer para todos os servidores de Guarantã do Norte, ao longo dos anos,
não for aqui apresentada uma reforma administrativa. Nós já sentamos com o Executivo, já pedimos que essa reforma administrativa fosse feita. Fora feito o compromisso que será encaminhado para a Câmara Municipal. Só que se nos últimos anos isso não ocorreu, calma aí, pô. Faz 11 meses só que está tendo a gestão. Nós estamos no final do ano, que é quando tanto o presidente da Câmara Municipal quanto o prefeito municipal é fechamento de conta. Dificilmente a gente vai ver ações que venham gerar impacto orçamentário para o município, no que tange a possibilidade de uma reforma administrativa imediatamente. Mas ano que vem pode ter certeza absoluta que junto, eu acredito, com todos os colegas vereadores, nós vamos estar cobrando. Por quê? Foi dado um voto de confiança no projeto Apreviguar, não foi? Para dar um fôlego para a administração? Pois bem, se foi dado esse voto de confiança, agora a gente vai sentar e cobrar a reforma administrativa. É assim que a gente trabalha, com consciência. Eu acho que por isso eu nunca levei um processo, seja de gestores passados ou até o presente momento do atual, porque eu trabalho em cima da verdade, em cima de documento. Então aqui, vereadores, eu venho me posicionar sobre esse assunto e falar para todos os demais servidores. Eu sei que vocês querem melhoria no salário base, e eu sempre fui defensor do funcionalismo público dentro da Câmara Municipal. E nessa gestão também venho sendo defensor do funcionalismo público. Todavia, precisa que haja esse estudo técnico, porque uma reforma administrativa ela é complexa. E foi feito já, tanto pela Veronique, quanto pela Letícia, o Alexandre, o Zilmar, enfim, todos os vereadores, o Davi, o Demils e a Socorro, para que faça-se uma melhoria no salário base dos servidores efetivos. E eu acredito e espero que essa melhoria não demore muito para acontecer. Obrigado. Oi. Como, por questão de ordem e de justiça, como eu fui citado ali pelo vereador Silvio, e ele falou algumas coisas que eu preciso só fazer uma justificativa Claro, em cima. autorizado. Falar aqui em pé novamente, tá? Senhor presidente, de fato, alguns pontos da fala do vereador Silvio comungam aí com a verdade, sim. Foram criados 71 cargos, sim. Era uma exigência de um ministério para que o frigorífico Redentor, na época, desse continuidade aos seus trabalhos e não mandasse embora centenas de pais de famílias. A exigência é que o município ficasse responsável pelo selo de fiscalização ali, pelo SIM, né, e contratasse, criasse esses cargos para poder. Foi uma correria grande para poder criar esses cargos na época. Só que com o passar do tempo, foi aprovado, nós, diversos vereadores, votamos favoráveis, porque, caso contrário, se o município não montasse essa equipe para fiscalizar lá as carnes do abate, enfim, centenas de pais de famílias perderiam seu emprego, porque o frigorífico não poderia funcionar. E nós votamos favorável pensando na população. Só que com o passar do tempo, o frigorífico teve lá os seus problemas, suas dificuldades, e esses cargos ficaram ociosos por anos, sem gerar, como eu falei aqui antes, nenhum tipo de despesa para o município. Então, a extinção de um cargo que não gera, que não onera o poder, que não gera despesa, simplesmente você está só se livrando de uma mera burocracia. Mas o fato de você extinguir esses cargos que não geram despesas, não anula a despesa nova que vai surgir com os cargos novos criados. E está sendo criados, sim, 9 cargos. O artigo 1º da lei em foco, ela diz assim, ó, ficam criados no quadro de cargos de provimento em comissão da administração pública. Ou seja, cargos comissionados que estão sendo criados, sim. Entendeu? Então, que fique bem claro que os nossos posicionamentos, aprovando aqueles cargos daquela época, foi por uma urgência e uma necessidade da população. Agora, os servidores públicos, aqui, eu falo para você que o vereador Silvio também falou que só tem 11 meses em que o prefeito está no poder. Sim, são 11 meses, que não deu tempo ainda para se enviar para esta casa a reforma administrativa. Mas para esta casa já veio projetos de criação de verba indenizatória, né? Para esta casa já veio agora, como veio esse aqui, projeto de criação de cargos, né, comissionados. Para essa casa já veio projeto para aumento de proventos políticos, mas
a reforma administrativa que de fato atende à necessidade da população, a reforma administrativa que de fato coloca o salário do cefazado dos servidores concursados num patamar digno e justo, não deu para vir ainda. Então, assim, existem as ações necessárias e existem as prioridades de um gestor. O que eu vejo prevalecendo não são as ações necessárias prometidas em campanha, mas sim os interesses particulares e as prioridades de um grupo político. Então, que os servidores públicos e a população tomem ciência, prazo para se encaminhar essas propostas importantíssimas, como a reforma administrativa visando a realização de concurso público, já tivemos sim. Porque pautas que ajudam aí outras classes de minoria e interesses próprios de políticos já veio. Então, assim, o vereador Silvio falou aqui e afirmou que ele defende que a reforma administrativa venha, assim como todos os parlamentares que eu acredito que também defendem. Porque nós queremos que o concurso aconteça. O vereador Silvio falou que o prefeito prometeu e que talvez ano que vem venha. Então, nós ficamos aqui aguardando, porque é competência exclusiva do prefeito encaminhar a reforma administrativa. É competência do prefeito, exclusiva competência dele, realizar o concurso público. Então, nós comungamos com isso. E que fique bem claro que eu vou votar contra a propositura por causa da forma com que ela veio. Sem meritocracia, sem exigência de grau de escolaridade, sem exigência de capacidade técnica, são funções de grande responsabilidade. Entendeu? E essa mudança no comportamento do gestor, que lá atrás, para contratar os secretários, teve que vir currículo do Brasil inteiro para o Instituto Arpia, e agora ele cria esses cargos sem nenhum tipo de exigência, é muito diferente. Muito obrigado, senhor presidente. Concedo a palavra à nobre vereadora Veroni. Boa tarde a todos. Eu só queria complementar que também recebi contato de vários servidores. Também sou servidora pública de carreira e concordo que o salário dos servidores está muito baixo. Eu me lembro até hoje, já trabalhei alguns anos aqui, e o seu Natal, que foi o primeiro motorista da ambulância desde a primeira gestão, ele sempre dizia, mesmo doente, ele teria condições de se aposentar, mas o valor do salário base era impossível ele se manter. Então, assim, a gente viu que o seu Natal faleceu, foi feita uma homenagem justa, porque ele também estava com problema renal, e foi dado o nome dele ao Centro de Tratamento Renal. Mas não é somente o seu Natal, nós temos diversos servidores aí, trabalhando há anos concursados, em algumas gestões foi colocado alguma gratificação que você pode dar hoje e retirar amanhã. Então, isso não é garantia, isso não conta para a aposentadoria. Então, eu acho que nós, enquanto vereadores, como o Silvinho se manifestou que houve o compromisso do prefeito, eu acho que nós temos a obrigação de acompanhar e de cobrar que essa reforma administrativa ela aconteça. Nós já recebemos a demanda na nossa comissão, que é eu, o Silvinho e a Letícia, de vários profissionais da saúde, que trabalham há muitos anos e que sequer chegam ao valor menor da proposta que foi apresentada agora. Então, a gente espera que, de fato, aconteça essa reforma administrativa, que as pessoas possam se aposentar e se sustentar com o valor da aposentadoria, porque quem hoje tem uma casa própria ainda consegue se sustentar. E quem ainda depende de pagar aluguel, luz, água, alimentação e as despesas pessoais, tem muita dificuldade. Então, a gente vai estar acompanhando aí o envio do projeto da reforma administrativa, e eu acho que nós temos que participar e que esse projeto seja enviado com bastante antecedência para que a gente possa contribuir com o projeto. E dos cargos que foram criados, os cargos, independente do valor, os maiores ou menores, nós temos todo o direito de acompanhar quem são as pessoas que vão ser indicadas, e inclusive se for pessoas que a gente entende que não vão conseguir desempenhar o trabalho, o nosso papel de fiscalização é estar também direcionando denúncias em relação a isso. Então,
seria isso, e comungo da questão dos servidores públicos com o salário baixo para aposentadoria. Concedo. Ok. Só complementando a sua fala, nós temos hoje, dentro da saúde, pessoas com a mesma descrição de serviço e função, com 17 anos de casa, 17 anos de carreira, nível superior e pós-graduação, ganhando no seu salário base R$ 2.800. Então, é por esse motivo, por essa falta, me desculpa, não quero ser ofensiva ao Executivo, mas, para mim, é uma falta de respeito com esse servidor, se eu votar a favor desse projeto, com um valor tão exorbitante, exigindo a mesma função, a descrição das mesmas funções, e a gente sabe que, muitas vezes, a gente já foi gestora, a gente passa para os efetivos, para os concursados, uma carga maior de responsabilidade, justamente pela continuidade do serviço e pela capacidade técnica dele. Então, é por isso o meu voto contrário. Obrigada por conceder a sua parte. Senhores vereadores, pauta realmente preocupante. Respeito a opinião de todos os nobres pares, mas na falatória do discurso é bonito. Mas na hora da votação, que realmente é para defender quem é o servidor, e muitas reuniões que nós fizemos dentro dessa Casa de Lei, não era isso. Chega aqui outra coisa. Eu já quero colocar antemão que o meu voto é contrário. Não que eles não mereçam. Eles precisam. Só que primeiro, nós tivemos, eu vi muitas vezes falar dentro dessa tribuna aqui, nessa Casa de Lei, se passou 3 meses, se passou 6 meses, e agora se passou 10, 11 meses, e todo mundo aprovando o que o prefeito quer. Primeiro, o gestor, quando ele está pronto para assumir, ele tem que estar pronto realmente. E não é isso que eu vejo, com todo o respeito, da parte do executivo. E que isso, nós, quando assumimos a Câmara, nós que é o dever nosso e obrigação de fiscalizar, nós tínhamos que estar cobrando, como a gente às vezes está cobrando, a reforma. Porque igual foi falado, foi dado já muito cheque em branco para o prefeito aqui dentro, não com o meu voto, porque eu sou o povo, eu vou defender o povo e dou a quem doer. Como é difícil. Esses dias foi aprovado o projeto aqui da Previguar, ótimo, mas foi tirado de uma responsabilidade e jogado por outro. Foi feito aquele projeto que o prefeito pode ser com 12 meses fazer o concurso, como ele tem o direito de 24 meses, a Câmara aprovou, não com o meu voto. Daqui 3 anos é política, é campanha política, ele não vai poder fazer. Mas como que nós estamos querendo enxugar a máquina, criando os cargos, 3 vezes mais os valores dos outros cargos, e não faz o concurso público e não traz a Previdência? Eu volto a dizer, nobres pares, eu respeito a opinião de cada um, que cada um tem que ser o seu voto. Mas é muito discurso, e a hora que chega na hora do voto, a gente não vê isso. Entristece. Eu volto a dizer, o meu salário é o povo que paga, eu vou defender. Às vezes, eu falo assim, foi citada, o exemplo da saúde, a Verenil colocou, sai aqui um técnico de enfermagem, um motorista, que no começo da gestão foi abaixado o salário diário deles. Eles pagam para ir daqui para Cuiabá, só que eu não vejo, eu só vejo discurso na hora do voto. Não é isso que acontece. Entristece. Eu se ponho no lugar desses profissionais. Tem muitos aqui dentro de Guarantã que estão fazendo o que a gente vê, mas na hora certa a gente também vai colocar. O prefeito tem que fazer concurso. Aí começa a dar segurança a todos. E o ônus que está sendo gastado ao município de Guarantã, que poderia estar dando concurso e ter segurança para todos? No começo da gestão, quando muita gente estava lá na campanha, ele pediu o currículo. 5 dos currículos foi mandado para ele mandou embora, porque não tinha competência. Mas são pessoas competentes que têm o meu respeito, que fique bem claro. Vocês que foi mandado embora lá, vocês têm o meu respeito. Então, assim, realmente, nós estamos cada vez mais
nessas votações, que eu respeito vocês, nobres pares, mas está afundando o município de Guarantã do Norte. Eu, como filho de Guarantã do Norte, me entristece. Porque na hora do discurso é uma coisa, mas na hora da votação é coisa. Para tumultuar aqui, são bons. Vamos se pôr no lugar deles. Vamos pensar positivo pelo coletivo, direito igual a todos. Previdência, gente, é caso sério. Isso que nós estamos fazendo hoje é gasto. Faça o concurso público, dê segurança, qualifica. Hoje foi falado, tem profissionais há 17 anos trabalhando, não só na saúde, como todas as áreas, como um monte de gente, eu parabenizo, que me ligou e pediu a minha opinião sobre esse projeto. Eu falei, eu sou contrário. Não que eu tenha nada contra ninguém, mas que faça o reajuste para todos os servidores que foi tirado. Então eu vejo gente que defende, como eu tenho certeza que todos os vereadores aqui, ele foi questionado sobre isso. Só que você pode ter certeza, sociedade, quem me ligar, quem mandar um WhatsApp para mim, vai ter a minha resposta, porque eu volto a dizer, o meu voto foi contrário, e eu estou muito preocupado, mais uma vez, com Guarantã do Norte. Do jeito que está indo, nós estamos se afundando cada dia mais, entristece. O projeto de lei complementar número 012 de 2025 está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e, ao contrário, que se manifestem. Declaro aprovado por maioria. Não havendo mais nada a se tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrado a 31ª sessão extraordinária 2025, às 13h34. Deus abençoe a todos.